Porque é assim que a igreja bíblica, a igreja verdadeira, vive, irmãos. Igreja bíblica não é uma igreja que lê a Bíblia na hora do culto, irmãos. Me escute aqui, por gentileza. E Deus tem me feito entender isso nesses últimos tempos, mais do que nunca. Mais do que nunca. Se você já me achava um pastor radical, eu acho que eu estou piorando. Eu acho que eu estou piorando, meu irmão. Então, ser uma igreja bíblica não é ser uma igreja que lê a Bíblia na hora do culto. Porque ler, todos os alfabetizados leem, meu irmão, ou meus irmãos. Todos que sabem ler, leem. É uma igreja fundamentada, firmada, alicerçada na palavra, no contexto da palavra, na profundidade da palavra. Essa é uma igreja bíblica. E eu sinto tanto te dizer que são tão poucas que existem, tão poucas. Existem muitas portas prediais abertas, mas igreja bíblica são tão poucas. Por isso eu chamo a sua atenção, para que preste atenção quando nós falarmos aqui. Quando eu falar aqui, quando os outros pregadores falarem aqui, não tenha medo de olhar, de observar e de julgar. Porque às vezes a igreja, só porque Jesus disse uma vez, não julgueis para não ser julgado, e se esquece de que para cada uma vez que ele falou isso, ele falou 3 vezes julgar e tudo. Ele mandou julgar mais do que para não julgar. A única vez que Jesus disse para nós não julgarmos é quando a gente estiver errado. Foi no contexto da trave nos nossos olhos. Foi naquele contexto quando eu estou em dívida. Como é que eu vou julgar alguém se eu faço pior? Então, quando você ler a Bíblia, leia com cuidado. Porque existem aquelas pessoas, e hoje eu vou tocar um pouco nisso, que falam assim, não, a Bíblia fala para não julgar, para não julgar. Fala para não julgar, ela fala num lugar, irmãos. Mas no livro da ceia, lá no texto da ceia, ele fala assim, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. O apóstolo Paulo, ele fala, julgai todas as coisas. Julgai os profetas, julgai as profecias, julgai tudo. Mas nós, às vezes, pegamos um pedacinho da Bíblia e não olhamos o outro pedaço. E só porque olhamos um pedaço da Bíblia, a gente fala que é bíblico e não somos. Não estamos sendo. Porque um versículo nunca está em desacordo com outro versículo, meu irmão. Se um versículo estiver em desacordo com outro versículo, você leu errado. Você entendeu errado. É preciso pedir para o Espírito Santo te orientar. Por isso o salmista fala várias vezes, meditai na minha palavra de dia e de noite. Não é você vir à igreja, os pregadores e pregadoras aqui, ah não, é na hora lá Deus me dá. Não dá não, não dá não. Quando você se preparar, quando você se meditar, quando você buscar, aí você vem tremendo aqui em cima, vem tremendo. Aí você treme tanto, tanto temor, que Deus pega e te coloca alguma coisa na sua boca. Mas porque você se preparou, porque você buscou, porque você orou, consagrou. Aí ele enche sua boca mesmo, você está tremendo, está temendo. Então muito cuidado, porque ser uma igreja bíblica não é ser uma igreja que lê a Bíblia, irmãos. Porque os muçulmanos também leem a nossa Bíblia para julgar a gente. Eles também leem. Os judeus também leem a Bíblia. Os espíritas também leem a Bíblia. Só porque você colocou uma placa lá na sua igreja, que pá, igreja evangélica, acha que já acabou? A nossa vida tem que falar mais que a nossa placa aqui fora. A nossa vida tem que falar mais alto do que essa placa que está aqui na porta. Amém? Você está me entendendo? Amém? Então que você, quando estiver na casa de Deus, que você queira ser liberto, ser restaurado, ser curado, mas que principalmente você queira ser tocado pela palavra. Ser tocado pela palavra. Ensinei aqui recentemente as 2 formas corretas de se ouvir a palavra. Ensinei aqui recentemente, espero que você tenha observado como. Os 2 jeitos bíblicos de você ouvir a palavra. Uma é a maneira racional, na memória, no intelecto, ouvir, para viver bem. Eu ensinei isso há poucos domingos atrás, para viver bem, e ouvir de forma espiritual,
para se alimentar bem, para se alimentar, para não passar fome. De forma espiritual é para você. De forma espiritual você se alimenta. De forma racional você se alimenta e alimenta os outros. Você se alimenta e alimenta os outros. Amém? Tudo bem até aqui? Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, nós vimos a chamada do cristão, a nossa chamada, a salvação do cristão. Como é que se deu a salvação no capítulo 1? No capítulo 2 nós vimos a mensagem. Qual é a mensagem? A essência da mensagem. E aí nós falamos que está fundamentado no plano eterno de Deus, na cruz de Cristo e no Espírito Santo. Depois nós vimos o que precisamos saber sobre a igreja, no capítulo 3. Sobre a igreja bíblica. Não é porta aberta não. O que precisamos saber sobre a igreja. Aí nós estudamos sobre isso no capítulo 3. A semana passada nós concluímos o capítulo 4, que é o que nós precisamos saber sobre os obreiros, os ministros, os obreiros, as obreiras, os ministros, as ministras, os servos, as servas. O que nós temos que saber? Primeiramente, que os ministros estão sentenciados à morte. Esse mundo não pode tocar em nós mais. Esse mundo não pode tocar mais em você. Não pode mais tocar em você. Nós aprendemos o que nós precisamos saber sobre o ministro, o obreiro, a obreira, os líderes, as líderes. E hoje, no capítulo 5, eu quero ver com vocês o que a gente tem que saber sobre a disciplina dentro da igreja. Está me ouvindo? Hoje, eu quero conversar com vocês sobre o que nós devemos saber sobre a disciplina dentro da igreja. A disciplina dentro da casa do Senhor. O que nós precisamos saber sobre a disciplina na igreja, na casa do Altíssimo? E eu vou ler esse texto com vocês hoje. Vou ler na linguagem mais comum que nós temos aqui. Depois eu lerei numa linguagem mais atual. E a partir da linguagem mais atual eu quero fazer umas observações dos parágrafos apenas. Porque é muito sério isso aqui, muito sério. É um pouco até pesado de se falar. Então, o que nós precisamos saber sobre a disciplina, a correção na igreja. A correção, aplicar disciplina. Diga, aplicar disciplina. Aplicar um corretivo. Diga, aplicar um corretivo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos falhando e meditando nesse texto de um jeito mais profundo, eu entendo que eu falhei, eu errei. Algumas vezes com os amados irmãos. Algumas vezes deveria ser um pouco mais vigilante na aplicação da disciplina, da correção, do corretivo. Não foi assim. Mas vamos aprender junto hoje um pouco mais. Então, no primeiro momento, não quero assim separar as lições. Quero ler o texto 2 vezes com vocês. Depois ver o parágrafo para que você tenha uma ideia geral, panorâmica disso aqui. Pastor, mas Deus é amor. Ele é amor e é por isso que Ele nos corrige. Porque um pai que não corrige não é amor, meu irmão. Um pai que não corrige o filho não é um pai amoroso. E está cheio de pai frouxo por aí. Está cheio de igreja frouxa por aí, porque não corrige. Isso falando em termos familiares e falando em termos eclesiásticos, em termos religiosos. O que precisamos saber sobre a disciplina na igreja, sobre o corretivo na igreja. Amém assim então? Tudo bem? Capítulo 5, 1 aos Coríntios, a partir do versículo 1. Vamos ler o texto. Eu vou ler nessa linguagem a minha atualizada. Se a sua for corrigida, ainda é mais difícil de ler. Se a sua for a versão corrigida, ela é mais antiga. Eu acho a melhor que tem. É a melhor que eu acho. Mas é difícil de entender, as letras são muito antigas. Então eu vou ler na atualizada. Depois lerei na mais atualizada ainda. Amém? Amém? Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade.
e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecido, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, porque neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, que dizendo-se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Amém, irmãos? Ouviu o texto bem? Ouviram? É palavra de Jesus isso aqui, irmão? É palavra de Deus, meu irmão? É palavra de Deus, irmão? É palavra de Deus. Deus está querendo o mal de alguém aqui, irmãos? Deus está querendo o mal de alguém aqui, meus irmãos? Tem certeza disso, meus irmãos? Sim, não está querendo. O objetivo não é o mal de ninguém. Isso é importante. Mas a palavra que é dura. Vamos ler numa linguagem mais atualizada. Vamos ver. Vou ler outra vez, acompanhei na sua linguagem, mas me ouça mais do que veja. Olha só. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse tal homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Lembre-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora eu estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral,
avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém, queridos irmãos? Vamos ver então alguns pontos aqui do texto. Então, o que nós precisamos saber sobre a correção na igreja? Antes que vocês pensem qualquer besteira, esse rapaz que dormiu com a mulher do seu pai, não é a mãe dele. Porque aí seria coisa pior ainda. Não é a mãe dele, é a madrasta. Possivelmente, esse pai era viúvo, casou-se de novo. E agora, este jovem e o pai dele, se com conhecimento de ambos ou não, não sei. Mas esse jovem estava dormindo. E é isso que o Paulo está aqui tratando. Então, quando você vem aí, vou seguir aqui para eu não me perder. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Geralmente se ouve. O que quer dizer isso aqui? Não é só o Paulo que sabe. Isso já chegou ao conhecimento da igreja. Gente, como é que eu comecei a carta para vocês aos Coríntios? Lembra como é que eu comecei? Eu ensinei para vocês, eu mostrei para vocês o que acontecia naquela época, naquela cidade, no meio daquela comunidade. Eu falei para vocês qual era a prática, qual era o costume, qual era a cultura. Por exemplo, no nosso país, a gente sabe que lá para o mês de fevereiro tem carnaval. A gente sabe disso. É carnaval. Todos os países têm o seu, entre aspas, carnaval. A igreja de Corinto tinha ali o seu carnaval. Só que era algo mais intenso, meus irmãos. Eles tinham ali a questão da filosofia, muito forte ali. Eles tinham ali a questão dos esportes, muito forte ali. Mas o que eles tinham ali fortemente era a imoralidade. A imoralidade, meus irmãos. Agora esse povo se converteu e as práticas deles é colocada dentro da igreja. Eles entram, eles se convertem, mas daqui a pouco eles estão fazendo a mesma coisa que o mundo faz, ainda faz pior, porque o mundo nunca fazia isso. Gente, a cultura grega, que era a cultura dominante aqui, presta atenção, a cultura grega, é lógico que eles praticavam a poligamia. O que é poligamia? Homem que tem várias mulheres. A cultura grega era cheia disso. Na cultura grega, o incesto era comum, meu irmão. Na cultura grega. Na cultura grega, meu irmão, o homossexualismo era comum. Lá tinha, por exemplo, a imagem do Apolo. A imagem do Apolo, que era até invocado como um deus. Aonde ele era mostrado ou destacado as partes sensuais dele. Então isso, a gente pensa que nós somos modernos, mas eles já eram modernos. Já eram modernos, ou pós-modernos, porque depois da década de 80, começou a pós-modernidade. Na cultura grega isso era comum, só que tinha um problema, meu irmão. Era velado. Na cultura grega, eles praticavam a poligamia, incesto, bestialidade, sexo com animais, eles faziam, só que tudo isso era velado, era escondido. Por isso que Paulo fala, isso que vocês fazem, a gente não ouve isso nem no meio dos mundanos. Paulo fala, porque entre os gregos isso não era aberto, isso era velado, isso não era assim para todo mundo, as pessoas não ficavam sabendo. Agora na igreja está acontecendo isso. Então por isso que ele fala, geralmente ouve-se falar. Verso 2, contudo vocês andam ensoberbecidos, não chegasse a lamentar. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Eles se orgulhavam disso. Você já ouviu por aí já, meus irmãos, alguns movimentos, entre aspas, evangélicos, dizendo assim, aqui na nossa igreja a gente pode tudo. Já ouviram isso já, irmão? Aqui, olha, não tem problema não. É isso que Paulo está falando ali. Eles sabiam do menino, sabiam do jovem,
Mas eles batiam no peito, olha para nós, na nossa igreja, olha só. Está percebendo, meus irmãos? Eles eram soberbos, eles eram orgulhosos. Paulo fala assim: vocês não choraram por isso, vocês deveriam chorar e não choraram, para que essa pessoa fosse tirado do meio de vocês. Vocês não choraram, eles deveriam chorar. E todos eles sabiam, eles deveriam chorar. Versículo de número 5. Esse 2, 3 e 4 é para depois, assim, que é uma coisa muito séria ali. 5. Entregue a Satanás para a destruição, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, às vezes você coloca o olho aqui e você pensa: puxa, que maldade. Não, o alvo é salvação. O alvo é salvação, não é maldição. O alvo não é perdição. É para ver se essa pessoa cai em si, acorda. Verso 6. Não é bom esse orgulho de vocês, ele fala. Não é bom que vocês se orgulhem. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? As irmãs aqui, os irmãos aqui que fazem bolo, ou que já leu sobre isso, ou que já ouviu as pessoas falando sobre fazer bolo. Você pega uma massinha lá, umas 100 gramas de trigo, sem querer fazer, pega lá, faça o teste. Coloca um pouquinho d'água, um pouquinho de sal, amassa, joga um pouquinho de fermento. Faça um com fermento e um sem fermento. Faça um pequenininho assim, tamanho de uma bolinha de tênis, faça um pequenininho, com fermento e sem fermento. Veja o que acontece. Fica observando na sua casa. Fermento aqui é essa iniquidade, essa prática ultrajante. É isso que Paulo está falando. Não é boa a vossa jactância. Esse orgulho está errado. Vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, contamina todo o resto. Você vai observar que aquela bolinha de trigo e água que você botou fermento, ela cresce. E ela cresce e ela cresce. Só por causa do fermento. Por mais que você queira que não cresça, por mais que você fale assim, ó, esse fermento não pode ocupar a massa de cá, ela vai ocupar a massa de cá. Isso aqui é coisa séria, meu irmão. Isso aqui é coisa muito séria. Então, as práticas ultrajantes, as práticas pecaminosas, os pecados que a gente comete, a gente tem que levar a Deus rapidamente. Não durma com o seu pecado. Irmão, nós não somos perfeitos não. Diga para o seu vizinho: você não é perfeito não, meu irmão. Diga: nós cometemos pecados. Diga: não durma com o seu pecado, meu irmão. Olha para mim, meu irmão, porque isso vai esparramar. Isso vai tomar toda a massa. Primeiro toda a massa do seu corpo, depois toda a massa da sua família, depois toda a massa do seu ciclo de relacionamento, depois toda a igreja. Vocês não deveriam ficar orgulhosos, porque o fermento, o pecado é como o fermento, que vai levedar, que vai tomar toda a massa. Tudo vai ficar contaminado. Tudo ficará contaminado. Verso 8, verso 7, lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato. Sois de fato sem fermento. Por que nós somos de fato sem fermento? Porque Cristo já pagou os nossos pecados, já pagou e já apagou. Então não tem nexo nós voltarmos às práticas. Vocês estão sem pecado. Cristo morreu por vocês. Cristo é o Cordeiro Pascual. Ele morreu no nosso lugar. Nossos pecados foram cancelados. Estamos sem pecados. Então não é normal que vocês voltem àquilo. Gente, o ímpio lá fora, eles não têm poder de não pecar. Nós temos. Nós estamos livres do pecado, do poder do pecado. Nós estamos livres do poder do pecado. Os pecados que nós praticamos foram perdoados. Os pecados que nós viemos a praticar, se levarmos a Deus, serão perdoados. E nós fomos livres do poder do pecado. O ímpio não foi. Nós só não somos livres ainda da presença do pecado. Por quê? Porque nós moramos no mundo. A gente mora no mundo.
Então nós estamos na presença do pecado. Por isso que você é atraído, por isso que você é engodado, por isso que você é influenciado. Por isso que você tem que estar em oração sempre. Você não pode perder um dia como o de hoje, onde você pode estar aqui e abrir seu coração para Deus. Lançai fora esse velho fermento. Não deixe esse pecado corroer você, meu irmão. Se nessa noite você está sendo revelado pelo Espírito do Senhor sobre alguma prática, nessa noite, coloque-se diante do Senhor. Lança fora esse pecado. Fala para o Senhor, daqui para frente, o Senhor encerrou, acabou hoje. Acabou, encerrou hoje, meu Deus. Porque isso vai tomar você, meu irmão. E vai chegar uma hora, sabe o que acontece, meu irmão? Que você começa a não vir mais para a igreja. Porque você vem e se sente acusado. Você começa a ficar fraco. Você começa a se afastar. E aí você começa a culpar o irmão tal, a irmã tal, o fulano de tal. Todo mundo é culpado, menos você. Lançai fora. Por quê? Porque nós já fomos libertos, já fomos perdoados, já estamos livres do poder do pecado. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso, ele fala, verso 8, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, os pães da sinceridade e da verdade. Verso 9, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Olha para mim. E aqui a coisa é mais séria. Eu ensino isso aqui para vocês, mas eu ensino com outras palavras, e às vezes vocês não me entendem. Eu digo para vocês não se associarem com os impuros. Só que aí, o que alguns pensam? Olha para mim, presta atenção. Aí a gente fala assim, mas como? Mas olha onde eu trabalho, olha onde eu estudo, olha onde eu pratico meu futebol, olha onde eu pratico meu esporte. Como é que, puxa vida, eu estou indo para o céu, para não andar, para não me associar com os impuros. Eu vou no mercado, o patrão é impuro. Eu compro pão na padaria, o padeiro é impuro. Como é que eu não vou me associar aos impuros? Aí Paulo fala assim, não estou falando sobre isso. Paulo fala, não estou falando sobre isso. Como assim, pastor? O versículo seguinte, olha lá. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo. Eu não estou falando dos impuros do mundo, ou dos avarentos do mundo, ou dos roubadores do mundo, ou dos idólatras, porque neste caso vocês deveriam sair do mundo. Olha para mim, olha para cá. Paulo fala, quando eu falo para vocês não se unirem, não se associarem, não se relacionarem com os impuros, eu não estou falando dos impuros do mundo, dos roubadores do mundo. Ou o seu patrão não é roubador, meu irmão? Esse dia eu estava conversando com o gerente de banco, presta atenção nisso aqui. Estava conversando com o gerente de banco, falando para eles uma proposta que um dono de um salão me fez ali. Eu falei, meu irmão, olha, o dono do salão me fez uma proposta estranha, o que o senhor acha disso? Aí ele falou assim, pastor Clóvis, o senhor acha que algum empresário aqui nesse país paga imposto certo? O senhor acha mesmo, pastor Clóvis? Você acha que os patrões aqui pagam imposto certo, pastor Clóvis? Fala para o senhor, pastor, não paga não. Eles inventam 1001 coisas, 1001 coisas, para se safarem. Então seu patrão pode ser um desses. Então e agora, não posso mais trabalhar para ele? Paulo está falando assim, não estou falando disso. Eu não estou falando dos impuros desse mundo, dos roubadores desse mundo, dos caluniadores desse mundo, dos idólatras desse mundo. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de outra pessoa. Irmão, veja aí o verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se dizendo irmão. Meu Deus. Olha para cá, irmão, nem lê o resto, não precisa nem ler o resto, daqui a pouco te lê. Eu falo isso para vocês já tem um tempo.
Paulo fala, não estou falando dos impuros desse mundo. Gente, Jesus comia com os pecadores? Diga bem alto para mim, sim ou não. Jesus comia com os pecadores? Com as prostitutas? Comia ou não comia? Comia, meu irmão. Mas Jesus comia, ou melhor, Jesus apoiava os fariseus? Ele apoiava os fariseus? Os religiosos apoiava? Não, meus irmãos. Está vendo como a Bíblia se encaixa perfeitamente, meus amados? Paulo fala assim, não estou falando dos impuros deste mundo. Eu estou falando daqueles que dizendo-se irmãos, dizendo-se do arraial evangélico, gente. Esses dias a Moitinha me mandou um vídeo que eu achei lindo. Eu já gostava daquela mulher, agora eu vou gostar mais ainda. A Renata me mandou um vídeo esses dias, Renata Moitinho, sobre a Ana Paula, que foi convidada para ministrar o louvor nessas igrejas estranhas aí. E a mulher foi, hein, irmão? Corajosa, hein? Sabe essa igreja aí do Agenor Duque aí, essa satanice que tem aí? E se você gosta daquele esquema, viu, meu irmãozinho, minha irmãzinha? É bom você acordar para a vida. Aquilo não é igreja, não. Aquilo não é igreja, não. Essas igrejinhas por aí que surgem pelo fundo de quintal, que querem mais ganhar dinheiro que outra coisa. Esses movimentos ditos evangélicos que surgem por aí, te oferecendo salzinho, toalhinha, lencinho. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Nada a ver com isso. Então ela me mandou um vídeo sobre a Ana Paula Valadão. Aí convidaram a Ana Paula Valadão, porque onde ela vai, ela atrai multidões, né, gente? Onde a Ana Paula Valadão vai, pode contar com 10 mil pessoas. Aí chamaram ela para ministrar. Pois a mulher, meu irmão. Depois você peça para a Renata mandar para você o vídeo, se você não viu ainda. Peça para ela depois. A menininha levantou a voz lá no meio da igreja que fala essas coisas e detonou meio mundo. Ela falou contra tudo aquilo que eles fazem. Ensinou o povo a valorizar o sacrifício de Jesus. Ensinou o povo a não querer apenas as bênçãos de Jesus, mas querer o próprio Jesus. Mas a mulher, ela gritou, ela pulou. Parecia uma profeta do Antigo Testamento. Porque falta profetas hoje. Porque tem gente que pensa que profeta é adivinhar o futuro. Profeta não adivinha o futuro, meu irmão. Profeta traz a justiça de Deus. Já parou para pensar que na Bíblia os profetas não têm amigos? Você já viu que na Bíblia profeta não tem amigos? Profetas não têm amigos, irmão, na Bíblia. Pastores têm. Apóstolos têm. Mas profetas não têm amigos. Se você quer ser um profeta da última geração, se prepare para não ter amigos. Se prepare só para conversar comigo de vez em quando. Já basta para você. Mas tá bom demais. Porque às vezes o profeta tem que chegar na cara do outro e falar, é assim que o Senhor diz. Então voltando para cá, meu irmão, Paulo fala assim, não estou falando dos impuros do mundo. Eu estou falando daqueles que dizendo-se irmãos, foram impuro. Impuro, meu irmão. Avarento, apego ao dinheiro. Apego ao dinheiro, irmãos. Gente que não vive sem dinheiro, por causa de dinheiro, perde as amizades, desfaz as amizades. Gente que por causa de dinheiro, vendem os amigos. Desfaz as amizades antigas. E não percebe que o dinheiro virou um Deus. Idólatra, maldizentes. Pessoas que inventam males sobre as pessoas, sobre os outros, desfazer a credibilidade do outro. Pessoas que amam falar mal do outro, até inventar coisas sobre o outro. Beberrão, roubadores, com esse tal, nem ainda comais. Nem ainda comais. Amém, irmãos? Entenderam? Então o que a gente tem que vigiar, meu irmão? Não são os ímpios, porque os ímpios vão praticar a impiedade, meu irmão. Os ímpios vão praticar a impiedade, os malignos vão praticar a malignidade.
vão praticar a impiedade, querido. Os ímpios vão praticar a impiedade, os impuros vão praticar as impurezas. Mas ele fala, não se associem com aqueles que, dizendo-se irmãos, foram essas coisas aí, ó. Pode ser que o cara não seja tudo isso aqui, mas seja uma dessas coisas. Pode ser que seja apenas impuro. Ou pode ser que seja beberrão, ou avarento, ou idólatra, ou roubador. Com estes, nem comais. Esse não comais aqui, não é ir na padaria comer, não é isso aqui. É que na igreja de Atos, na igreja primitiva, a igreja antigamente não tinha assim prédio, gente, não tinha. Eles se reuniam numa grande casa dos irmãos, aquele que tinha casa maior cedia, ou então no meio do cemitério, às vezes lá no meio das grutas, eles se reuniam ali, e ali eles comiam. Eles cantavam, eles oravam, eles almoçavam, ali eles comiam. E no meio da refeição, o que acontecia? A ceia. Então esse aqui, não comais com eles, não é não comer o pãozinho, não é isso, é não ceiar, é não trazer debalde, não trazer de forma impura o sangue de Jesus sobre aquelas pessoas. Está me entendendo então aqui? Então não comais com eles, não é você de repente está lá na padaria, o cara também está lá e você não come, não é isso. É a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não pode ser ministrada para aqueles que estão em pecado e que não se arrependeram, que estão em pecado e sabem disso e não se consertam. Não pode ser ministrada. Você pegou isso aqui agora, entendeu? É isso que quer dizer, nem com eles comais, não comais. Por quê? Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus vai julgar. As pessoas de fora não é com a gente, meu irmão. Está entendendo? Não é com a gente. Amém até aqui? Vocês entenderam o que eu falei? Então veja, eu analisei com vocês hoje uma visão panorâmica do versículo. Eu quero ver com vocês na próxima semana, vamos detalhar aqui alguns pontos. Vou até já antecipar para vocês alguns pontos para a gente encerrar. Só para você ver como uma coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Eu quero ver com vocês assim, na semana que vem, detalhando bem isso daqui, eu quero ver a questão da atitude errada daquela igreja, o perigo do fermento da igreja, como a igreja deve administrar a disciplina, deve aplicar a disciplina. A disciplina tem que ser um ato para o perdão, o propósito da disciplina. Quero ver todos esses pontos com vocês na semana que vem. Ponto a ponto, vamos ler de novo, vamos ver. Mas para hoje fica, irmãos, a nossa salvação é coisa muito séria. Não é brincadeira ser filho de Deus, meu irmão. Não é uma coisa, também não é uma coisa de funeral também. Não é nada de funeral. Não é de tristeza. Ele fala, é festa. Está vendo aí o versículo de número 8. Por isso celebremos a festa. Tem que ser uma grande festa, mas uma festa de santidade. Uma festa de perdão. Uma festa de reconciliação. Por exemplo, eu já adianto para vocês que esse homem se arrependeu, lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, mas quando a gente chegar a gente vê, ele se arrependeu depois, ele voltou para a comunhão, mas se não fosse entregue para o diabo, não se arrependeria, entenderam? Não se arrependeria, ele se arrependeu. Então que você leve a sério a sua vida, meu irmão. Jesus comprou você com o sangue dele, deu vitória sobre o pecado para você e para mim. Então peça perdão nessa noite e recomece. O sangue de Cristo te comprou e me comprou. Você foi resgatado, restaurado e redimido. Não convém mais que os filhos da luz andem como o filho das trevas. Nós não temos que aprender como os filhos das trevas. Você é filho da luz, você é luz. Deus não quer te bater, Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você continue em vitória. Ele quer que você seja perdoado. Ele não quer o seu mal nem o meu mal. Ele não quer o seu mal e o seu mal, porque como você já pecou, eu também já pequei. E o Senhor me restaurou, Ele pode também te restaurar. Não estou dizendo para vocês se saírem do mundo, mas cuidado com aqueles que dizendo-se irmãos, for idólatra, avarento, impuro e outras coisas mais. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nessa noite. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Em nome de Jesus,
Eu gostaria que você abrisse seu coração agora. E que você, se o Espírito Santo falou contigo, que você possa pedir perdão ao Senhor. Que você possa se arrepender nessa noite. Que você possa confessar diante do Altíssimo o seu pecado, a sua falha, o seu erro.